Então, gente, bom dia mais uma vez. Vamos dar início à nossa aula de formação integral em saúde. Tá? Essa aula ela faz parte do componente educativo, do componente educacional, que é a FAMA, juntamente com o grupo Croton, Cogna e Ser Educacional, estão disponibilizando para que vocês não fiquem prejudicados em conteúdo no decorrer da pandemia de coronavírus. No decorrer da pandemia de coronavírus, a gente vai atualizar vocês sobre como vai se conduzir questão de avaliação, como vai ser conduzido alguns outros processos dentro das disciplinas que vocês estão tendo esse semestre. Então, eu peço que vocês tenham atenção, fiquem sempre olhando o AVA, sempre mantendo contato com o professor para estar tendo esse feedback, ok? Então, vamos lá. Formação integral em saúde. O que nós vamos estudar hoje? Nós temos aqui o Sistema Único de Saúde e os princípios organizativos. Então, na aula da semana passada, eu falei para vocês dos princípios doutrinários. Alguém lembra? Falei 3 naquela videoaula. Então, quem se sentir apto aí pode abrir o microfone e falar quais foram os 3 princípios doutrinários que eu abordei na videoaula da semana passada. Vamos lá. Primeira pergunta, primeira participação. Oi? Brenda? André? Ai, professor, tem que ligar a câmera mesmo. Faz parte do sistema, né? Poxa, professor. Não deu tempo de ir no salão, fazer aquela chapinha, aquela escova? Os princípios do SUS, é isso? Isso. Na videoaula da sessão passada, eu coloquei os 3 princípios. Eu coloquei os 3 princípios doutrinários, né? Eu falei de 3 princípios básicos. Eu acho que é a universalização, é isso? Universalidade, beleza. Segundo. Equidade e integralidade. Beleza. Os 3 princípios, universalidade, equidade e integralidade. Né? E aí é importante destacar que equidade é igual a igualdade? Não. Não? Não, senhora. Até coloquei na aula que é pegadinha, tá? Equidade não é igual, olha só que pleonasmo. Equidade não é igual a igualdade, né? Então é importante você dar essa revisada, porque isso cai em prova e às vezes o aluno erra, tá? Então, universalidade é o acesso, a universalidade é o acesso em todos os níveis. Então, você, enquanto usuário de saúde, você pode acessar em qualquer atenção à saúde, desde a primária, secundária, terciária. Tá? Equidade é você ter acesso ou ter direito aos mesmos tratamentos. Eu até cito o exemplo: 2 pessoas diabéticas, elas têm direito ao mesmo tratamento porque têm a mesma doença. Agora, o que vai diferenciar um tratamento da outra é o que cada um tem, é a diferença, de repente, de idade, de organismo. Então, equidade é você ofertar as mesmas condições, respeitando as necessidades do paciente, né? Respeitando as necessidades daquele usuário. E a integralidade é você atender o sujeito, atender o paciente, o cliente, independente da área do conhecimento, atender ele de maneira total e não somente a doença. Porque tem gente que quer só se especificar na doença. Mas não, a gente viu que esse modelo biomédico ele é passado. A gente vive um modelo que prega o conceito ampliado de saúde, que é o quê?
o bem-estar físico, mental e social, certo? Então, a gente tem que atingir o indivíduo como um todo, certo? Então, pegando esse gancho dos princípios doutrinários, vamos falar agora dos princípios organizativos, que são aqueles princípios que vão dar base para que o SUS se estruture e cresça. Pelo menos é assim que se espera. Então, o principal deles é a descentralização, que a gente vai ver, assim como os demais. É quando você tinha ali algo centralizado e aí alguma mente pensante disse assim, através dos estudos exitosos da Europa, os estudos exitosos em demais países europeus, vamos fazer o quê? Vamos descentralizar, ou seja, vamos fragmentar, mas que cada um tenha a sua responsabilidade, ok? Regionalização. Então, a partir do momento que se fragmenta, vamos colocar aqui essa imagem que eu coloquei, a partir do momento que se fragmenta essa atenção à saúde, você tem que regionalizar. Sabe por quê? Porque o modelo ou a cultura do pessoal do Sul, Sudeste, Centro-Oeste é diferente da cultura do Norte. A linguagem e dentre outras características. Então, embora seja descentralizado, mas é importante que cada estado, cada região tente adaptar a sua realidade. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que no norte muitas pessoas adquirem gastrite porque tomam medicamento de forma autônoma, de forma errada. Então, isso é uma concepção que acontece na maioria dos casos na região norte e nordeste? Sim. Então, como eu posso trabalhar isso? Conscientizar essa população. Hierarquização. Como é que eu trabalho hierarquização? Quem eu sei que está um nível acima, quem está um nível abaixo? A gente vem de um modelo básico de saúde, então que seria a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, e a partir da porta de entrada você vai ter níveis de complexidade que vai favorecer que o usuário ele ande dentro de cada nível. Ele pode vir aqui da atenção básica, dependendo da necessidade de saúde dele, ele pode ir para a secundária, precisar de um ambulatório, né? No caso da fisioterapia, aí, precisar de uma reabilitação osteoarticular. Caso não tenha jeito, precise de uma cirurgia, ele vai para o nível terciário, onde pode ser feita uma cirurgia, uma reparação óssea, certo? Então, isso são hierarquização. É você saber aonde funciona cada serviço da saúde, seja na atenção primária, secundária, terciária, e alguns autores já estão colocando até a quaternária, que vale a pena dar uma aprofundada posteriormente, o que seria a quaternária e o seu potencial de reabilitação e habilitação e capacitação desse usuário que, porventura, adoeceu por alguma condição clínica. E a participação social vai fechar esse eixo com quatro pilares, vamos dizer assim, que é a participação social, onde o SUS garante que esse usuário tenha voz e fale dentro das reuniões colegiadas de conselho municipal, estadual ou federal de saúde, ele fale, tenha voz para que se explique o que está acontecendo com ele. Então, falou em princípios organizativos, não esquece, são 4. Os doutrinários principais são 3. Então, quando fala em princípios doutrinários e organizativos, os principais são 7. Do doutrinário, para te não esquecer, universalidade, equidade e integralidade. E nos princípios organizativos você tem descentralização, regionalização, hierarquização e participação social.
Beleza? Vamos para o próximo. Então, quem garante o princípio da descentralização? Então, nós temos aqui a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 198, ele diz que o sistema de saúde ele tem que ser descentralizado, né? Então, a gente já fala em responsabilizar, em dar responsabilidade às 3 esferas ou os 3 níveis do governo. Eu até coloquei aqui, 3 níveis de governo. Então, se você está anotando, coloque aí quais são os 3 níveis de governo. A esfera municipal, estadual e federal. Tá? Então, municipal, estadual e federal. Certo? E as atribuições elas são comuns aos 3 níveis de governo. Certo? Então, quando ele diz que as atribuições são comuns, o que ele está querendo dizer? Que as responsabilidades, principalmente as responsabilidades financeiras. Antigamente, quem é aí? Pergunta para o teu pai, para a tua avó, para os teus avós. Antigamente, a gente tinha a conhecida SUCAM, que era a Superintendência, tá, da Amazônia, da qual tratava as questões de saúde. Aí nós tivemos depois a FUNASA, que era a Fundação Nacional de Saúde. Então, eram polos centralizados para qual os municípios e estados prestavam conta. E aí, a partir desse artigo da Constituição e algumas outras normas que a gente vai ver, essa centralização quebra e agora cada município, cada estado passa a prestar conta daquilo que gasta, certo? Então, é muito importante ter isso em mente. Por quê? Porque a partir do momento que se rompe essa centralização, cada estado vai ser responsável e penalizado devido aos maus gastos com dinheiro público. Então, essa descentralização, ela favorece que o gestor melhor gaste ou melhor invista o dinheiro do Estado, beleza. Mas, em compensação, ele vai ser fiscalizado, pois cada ato dele, que ele não prestar conta, pode gerar um prejuízo para o município. Então, no SUS foram definidas a Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Então, isso é uma lei que cai muito em concurso, tá? A Lei 8080, que fala dos princípios organizativos, dos princípios doutrinários, de como o SUS vai funcionar, de como o SUS vai ofertar os seus serviços para a comunidade, para a população. Então, essa Lei Orgânica da Saúde, ela é fundamental para você que futuramente, né, vai fazer concurso público, principalmente aí hospital universitário, ou então outro concurso fora do estado. Lei 8080, ela cai e cai pesada em concurso. E, posteriormente, nós temos aí as normas operacionais básicas, que são as NOBs. Então, as NOBs, ela vai pegar muitos trechos da Lei 8080 e vai transferir na forma de responsabilidade para os municípios. No sentido de, eu estou te dando 10 milhões de reais. Eu quero que, no final do ano, você me mostre com que você gastou esses 10 milhões de reais. Se foi com alimentação, se foi com medicamento, se foi com compra de material, não importa, desde que você preste conta. Então, as NOVs, lembrando, as normas operacionais básicas, que nós vamos ver daqui a pouco, ela vai dar essa responsabilidade, essa autonomia, certo? E aí, para organizar e regular a descentralização, tá? Então, de forma organizada, nós vamos ter aí, dentro de cada esfera, nós vamos ter um responsável. Por exemplo, você tem aí o CONASEM. O que é o CONASEM? É o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Então, você tem alguém fiscalizando o município. Aí você tem o CONAS, que seria o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde. Então, você já vai ter aí o Estado tendo a interferência, né, tendo a fiscalização. Já a CIB e a CIT são comissões
No caso da CIB, Comissão Interna Bipartite, onde a gente vai ter como frente gestores e profissionais de saúde, e nós vamos ter na CIT, que é a Comissão Interna Tripartite, que vai ser composta por profissionais de saúde, gestores de saúde e usuários de saúde. Tá? Então, nós vamos ter uma bipartite com profissionais de saúde e gestores, e nós vamos ter uma tripartite com funcionários de saúde, gestores de saúde e usuários de saúde. Certo? Então, é importante ter conhecimento dessas formas que o governo federal utiliza para fiscalizar, organizar essa descentralização pelo Brasil todo. Tudo bem? Espero estar sendo bem claro, que vocês possam estar acompanhando de maneira gradativa. Lembrando que se alguém tiver alguma dúvida, né, levante a mãozinha, ative a câmera e a gente vai falar normalmente. Ainda dentro dos princípios organizativos, vamos ver aqui o princípio da regionalização e hierarquização. Como é que vai funcionar? Como é que eu vou saber o que funciona da forma que funciona? Então, a Lei 8080 de 1990, eu já falei, tá? Ela fala sobre a necessidade da regionalização. Então, gente, quando a Lei 8080 ela coloca essa necessidade de regionalização, nada mais é do que o gestor perceber quais as necessidades que aquela população apresenta. Quais as necessidades? Exemplo, eu vou abrir aqui a participação. Alguém que mora num bairro satélite de Macapá, né? Vamos usar o termo satélite para não falar periférico. Então, exemplo, nesse período agora, alguém pode comentar quais as necessidades do bairro? Vamos lá. Alguém para comentar? Pode ser de Santana. Pode falar. Atenção, quem está falando? Pode, sem problema nenhum. Santana. Sim, pode ser Santana, Oiapoque, sem problema nenhum. Só diga as necessidades que você observa no seu bairro, aonde você mora, para que a gente possa fazer um comparativo com os demais colegas. Pode falar. Acho que falta de postos de saúde. Sim, posto de saúde, vá falando. Tá, isso dentro da saúde. Agora, o que está ao redor? Só falta saúde? Falta saneamento, outra estrutura? O que você me diz? Saneamento básico também. Por exemplo, na sua rua passa coleta de lixo quais dias? Segunda, quarta e sexta. Ok, segunda, quarta e sexta, o caminhão do lixo está passando, certo? Aí eu te pergunto, um questionamento. Todos os moradores estão atentos à passagem do lixo, do carro que recolhe o lixo? Ou sempre tem alguma pessoa que passa despercebido e aí deixa o lixo no lixeiro, o cachorro vai lá, rasga, espalha lixo? Isso. Beleza. Aí, nessa situação, você percebe que há uma necessidade, às vezes, até mesmo de conscientização. Tá? E isso não serve só para lixo, não, gente. A gente sabe que isso é apenas o início de uma cadeia de transmissão, por exemplo, de vetores, de rato, e aí pode haver proliferação de leptospirose causada pela aparição de ratos, pode ocasionar outros tipos de verminoses. Então, é diante dessas situações e de outras situações que a Lei 8080 ela especifica qual a necessidade de onde você mora. Então, o prefeito
o governador ele tem que saber. Porque se ele sabe a necessidade de onde ele vive, de onde ele mora, ele sabe aonde ele deve investir. Mas na prática, será que quem é responsável pela população, será que tem consciência das necessidades? O que vocês acham? Consciência tem, né, professor, agora? Fazer alguma coisa. Exatamente. Então, você falou que a consciência as pessoas podem ter. Ciência, né? Elas sabem, mas às vezes diz assim, por que que não se investe? O que pode levar um gestor a não estar investindo de maneira adequada? Com isso, basta a gente perceber. Recentemente, o Estado, né, investiu em ações voltadas para o carnaval. Enquanto isso, a gente tinha um certo caos no hospital de emergência por falta de medicamentos, por falta de aparelhos, certo? Mas aí, quando você avalia, será que, de fato, os governantes estão atentos ao que está sendo, o que é necessidade da população? Estamos agora numa pandemia de coronavírus. Algo que, há um tempo atrás, tá, gente, não se pensava. Tá? E muitas vezes, o fato da necessidade de pegar de surpresa é que a gente vai conhecer se o nosso Estado está ou não preparado para determinadas situações. Pergunto aos senhores, às senhoras e senhoritas, o nosso Estado está apto ou tem estrutura para atender pacientes vítimas de coronavírus? Podem falar aí o que vocês acham. Não. Com certeza não. Tá, beleza. Com certeza não. Mas aí é isso que a gente tem que ter em mente. Você está dizendo um argumento que não tem condições de atender. Agora, se perguntarem para vocês por que não tem, aí você vai ter que pensar. Será que tem leitos de UTI suficiente? Provavelmente não. Será que o quantitativo de profissionais para atender é suficiente? Não. Não. Será que a estrutura física dos hospitais dão suporte para atender essa demanda crescente? Não. Ou seja, nós estamos com um problema, não só o Amapá, mas o Brasil todo, problemas de falta de materiais, que são os insumos para que o profissional trabalhe. Nós estamos com problemas estruturais, porque nós temos muitos hospitais que não atendem mais a demanda. Vou te dar um exemplo. Os nossos hospitais daqui de Macapá, eles são estruturados de 3 décadas para trás, para atender uma população que nem 100 mil habitantes era. Então, a população cresceu, mas os hospitais continuaram o quê? Do mesmo tamanho. Então, o hospital continua do mesmo tamanho, mas a população cresceu. Então, sem ter para onde crescer, é esse caos que a gente observa. Falta leito de UTI, tá? Então, como é que calcula-se? Para cada 1.000 habitantes, nós temos que ter um leito de UTI. Então, Macapá hoje, só o município de Macapá, quando eu falo município de Macapá, é só a cidade de Macapá. Eu não estou levando em consideração Oiapoque, Tartarugalzinho, Porto Grande, não. Então, só para Macapá, para os que moram aqui no município de Macapá, nós temos que ter aí, em média, 200 leitos para atender essa demanda. Mas a gente vê que não tem. Então, isso é uma necessidade regional, infelizmente é. Não só aqui no Amapá, no estado, como em demais estados. A quantidade de leitos ela é insuficiente. E aí essa pandemia de coronavírus, ela só expõe
para a população aquilo que já se sabe. Só que a mídia não colocava. Exemplo, falta profissionais de saúde para atender de maneira adequada essa população? Falta. Não tem material, não tem recursos mínimos para os profissionais executarem as suas atividades. Estruturas antigas, aparelhos sucateados. Então, com essa pandemia, gente, ela serviu para mostrar que as necessidades de cada estado, de cada região. Então, é importante ter em mente que isso está discriminado na Lei 8080 de 1990, certo? E aí, a partir do estudo desse perfil populacional, dos determinantes e condicionantes da saúde, dos indicadores epidemiológicos, tá? Então, o que é indicador epidemiológico? Que doença tem na sociedade, de que as pessoas estão adoecendo, do que as pessoas estão sendo acometidas, tá? De saúde, de doenças, bacterianas, virais, quais condições de saúde, diabetes, pressão alta, problemas renais, problemas cardíacos. Então, isso é um indicador epidemiológico, certo? Das condições de vida, suporte social, e que planejar, que são planejadas e implantadas ações na região. Tá? Então, o que está sendo feito? Né? Bota a mão na cabeça. O que está sendo feito na tua região para melhorar a tua saúde e a saúde de quem está doente? Será que é só eu comprar de pirona? Será que é só eu colocar seringa de 3, 4 ml? Será que é só colocar medicamento na farmácia? Será que é só ofertar materiais para reabilitação de fisioterapia? Fitas de cinesioterapia? Será que é só isso? Não, gente. Nós temos que conhecer, eu até coloquei aqui esse arco, tá? Que traz para a gente, né? A gente já discutiu isso em aulas, acho que na nossa última aula presencial, se eu não me engano, as condições da população. Então, a gente sabe que idade, sexo, fatores hereditários, estilo de vida, redes sociais, no caso, trabalho, escola, grupo de igreja, grupo de jovens, grupo de amigos. Então, tudo isso pode influenciar na tua saúde, certo? Condições socioeconômicas, né? Eu até dei aquele desafio com R$10 para você comprar uma alimentação saudável para uma família de 5 pessoas, né? Pai, mãe e 3 filhos. Então, R$10, uma alimentação mais saudável possível para que essas 5 pessoas almocem e jantem. Então, muita gente conseguiu, né? Mas muita gente disse, professor, lá onde eu moro, no bairro onde eu moro, não tem como, tudo caro. E aí uns disseram assim, eu compraria R$6 de mortadela e 1 quilo de farinha. Mas também teve pessoas que disseram assim, eu compraria meio quilo de feijão, meio quilo de arroz, compraria assim R$3 de mortadela e 1 quilo de farinha. Beleza, já é mais saudável? Está comendo aí uma fonte de ferro, que é o feijão, carboidrato, certo? Então, essas condições vão provocar o adoecimento. Da mesma forma que eu disse, que nem sempre quem ganha bem, come bem, da mesma forma que nem sempre quem ganha mal, come mal. Então, isso é o quê? Relativo. Ok? A hierarquização ordena o sistema segundo níveis, tá, de atenção e estabelece fluxos de assistência entre os serviços. Então, já havia falado para você como é que funciona. Então, eu coloquei aqui uma pirâmide, onde nessa pirâmide ela traz os níveis de atenção. E aí você tem aqui, né, no sentido de baixo para cima, ou seja, a base. Então, a base da pirâmide, ela simboliza o quê? A maioria, né, grande parte da população. Então, na base da pirâmide, você vai ter a atenção primária, porque ela é o quê? A porta de entrada. Porta de entrada para quê? Para consulta com um clínico geral,
Consulta com quem? Com o pediatra, consulta com o nutricionista, consulta com o fisioterapeuta, consulta na atenção farmacêutica, consulta com o ginecologista, com o obstetra, enfim. Então, a atenção primária é a parte que vai fazer as consultas, que vai fazer a mega triagem, para que dentro da tua necessidade você possa ir subindo de nível, né? Então, a gente espera que a população não suba de nível, que ela mantenha-se sempre aonde? Na atenção primária. Por quê? É o nível de prevenção, gente. É onde o indivíduo vai receber conhecimento, informações, para não adoecer de uma IST, né, que é a infecção sexualmente transmissível, para não adoecer de diabetes, de pressão alta. Então, é nessa atenção primária que a gente espera que grande parte da população mantenha-se. Mas para que se mantenha na atenção primária somente, é necessário que consciência. Mas aí, porventura, acontece alguma coisa, esse paciente precisa ser encaminhado. Então, nós vamos ter aí no segundo andar da pirâmide hemocentros, caso a pessoa precise tomar bolsa de sangue para corrigir uma anemia, hospitais de emergência, certo? Que vão dar aquele primeiro suporte na tentativa de diagnosticar o que fez com que aquela pessoa adoecesse de maneira rápida ou o que pode ter levado a cronificar uma doença que ela já tem, certo? E aí, caso essa pessoa não consiga ser estabilizada, ela pode ser encaminhada para um setor terciário, tá, de referência. No caso, se a mulher está gestante, ela faz pré-natal aonde? Na atenção primária. Caso ela tenha alguma intercorrência, ela vai para um hospital de emergência. No caso dela, vai ser atendida aonde? Emergência, obstétrica, maternidade. E aí, se ela tiver algum problema, precisar parir, precisar fazer alguma interferência, aí ela já muda automaticamente de nível, porque cirurgias e reabilitações de alta complexidade, como a UTI, são nível terciário, ou seja, você tem 3 níveis de complexidade, do menos complexo para o mais complexo. Então, de acordo com a necessidade desse paciente, ele pode ir subindo de nível, né? Então, estou na primária, estou na secundária, estou na terciária, né? Alguns já colocam como quaternária, né? E aí o paciente pode subir de nível depois da quaternária? Pode. Quando ele morre, ele sobe de nível, então ele vai para o nível acima, né? Outras pessoas que dizem que em vez de subir de nível, desce, né? Mas aí, enfim, fica a teu critério interpretar aí essa subida de nível, tá, gente? Só uma brincadeira para descontrair, né? Então, você tem, a princípio, 3 níveis, primário, secundário e terciário. Lembrando que a ordem de complexidade ela vem de baixo para cima, ok? E aí, dessa forma, a rede é composta por unidades, tá? E nós temos esse fluxo de referência e contra-referência. Tá? O que é referência? Quem é referência no tratamento de emergências? É o hospital de emergência. Mas quem seria a contra-referência? Caso esse hospital não dê conta de atender essa demanda, a contra-referência dele pode ser o hospital de Clínicas Alberto Lima. Ou, vamos fazer de outra forma. A pessoa sofreu um acidente, é levada para uma UBS, para a UPA. Qual é a referência para atender? É a unidade de pronto atendimento do Marcelo Cândia, do Novo Horizonte, Lélio Silva, Rubim Aronovitch. Então, essa é a referência ali daquela região. Se o caso do paciente for mais grave e aquela unidade não der conta de atender, ele vai jogar para contra-referência, que seria quem? O hospital de emergência. Então, o que é referência e contra-referência? Referência seria a unidade que poderia atender inicialmente esses casos de urgência e emergência, e caso esse caso seja mais grave, tem que ir para contra-referência. Então, esse é o fluxo que nós, cidadãos, devemos saber. Tá? Por exemplo, eu estou precisando de uma consulta. Qual é a minha referência? É a unidade básica.
porque ela é a porta de entrada. Mas se o meu problema for mais grave, que não possa ser resolvido na unidade básica, aí eu tenho que ir para a contra-referência. Se o meu problema é gravidez, eu vou para a maternidade. Se o meu problema é reabilitação, devido a uma entorse, uma luxação, eu preciso fazer fisioterapia, então a contra-referência seria quem? Seria o CREAP, Centro de Reabilitação do Amapá. Eu preciso de sangue, aí joga para o EMOAP, entendeu? Então a gente precisa saber o que é referência e contra-referência, ok? Então, a conformação ela deve ocorrer de forma hierarquizada, então ela tem que seguir esse fluxo, tá? Favorecendo a identificação da problemática de saúde de determinada região e favorece ações de vigilância epidemiológica. Então, período de carnaval, qual é a principal ação de saúde que se faz? A distribuição de preservativo. Mas será que só entregar um preservativo na mão do cidadão resolve? O que vocês acham? Me digam aí uma política. Quem falou? Marcelo? Sim. Oi. Marcelo, foi você que falou? Foi. Então, além de entregar um preservativo na mão do cidadão, me diga outra coisa, outra estratégia que seria eficaz no combate à disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. Diga lá. Professor, eu acho que a parte de orientação também, né? Eu acho que trabalhar com palestras em escolas é bem importante, principalmente para adolescentes. Concordo plenamente. Quem foi que falou? Nelen? Né? Isso. Porque, Certo. Então, assim, além da. diga. Porque eles distribuem os preservativos, mas não é só na hora do sexo que vai passar a doença, pode passar também através do beijo e tal. É isso, devia ter uma forma de conscientização. É isso também. Exatamente. Não sabe quem é doente. Exatamente. Aí eu pergunto para vocês, então, aonde vocês moram, no bairro, de repente outro município onde vocês moram, será que a escola se preocupa com essa parte? O que é que vocês acham? Será que ela se preocupa em levar essas informações? Às vezes nas escolas existe até um tabu ainda de falar sobre essas coisas de preservação, em pais que não Mas gostam, e outras coisas ainda. na minha escola, eu estudei lá no Tiradentes, eles colocavam, tipo, não é uma caixa, não sei, eles davam camisinha lá, sabe? E eu mesma apresentei um trabalho sobre doenças transmissíveis e tal. Então ela vai de escola para escola. Certo. Isso, na minha tentaram colocar isso, mas estava dizendo que era um incentivo ao sexo e tal, mas dentro da escola. Aí meio que parou, entendeu? Pois é, então eu compreendo. Professor, Oi, quem fala? Por isso é importante ligar a câmera para a gente saber quem está Maria falando. Carolina, Diga. eu queria falar, tipo assim, tipo, na geral do que a gente funciona, tendo todas as medidas, assim, palestras, assim, meio que, como é que eu posso falar? Muitos alunos que estão grávidos, entendeu? E eu acho que meio que tem muita discussão, palestra, da camisinha na mão de adolescente. Eu acho que muitas vezes assim, a gente precisa, mas não só palestras e não só
a estação de televisão. Entendi. Corretamente. Então, a palestra ela tem um papel fundamental? Tem, mas você tem que saber abordar. Então, hoje, muitos pais, quando você fala de determinados assuntos na escola, é tido como tabu ainda, certo? Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa não foi bem instruída durante a sua vida, e aí traz aquele tabu de família, e quando chega na escola que vai se falar de determinados tabus, a pessoa estigmatiza, critica, né? Então, Sim. aonde tem que se começar a educação? Né? Então, eu gostaria que todo jovem, quando fosse entregado um preservativo, ele dissesse, soubesse como é colocado e soubesse identificar sinais de DST, né? Na boca, no corpo, porque isso reduziria o quantitativo de infecções. Tá? Mas isso, gente, é uma estratégia que deve ser colocada como prioridade na gestão de saúde. Né? Lembrando, eu, como profissional da saúde, eu acredito que só entregar medicamento, encher a farmácia de medicamento, mas não usar critérios para prescrever aquele medicamento, com 2, 3 meses ele vai acabar. Então tem que ter treinamento para os profissionais que trabalham na farmácia, que trabalham prescrevendo esses medicamentos. Tem que treinar o técnico, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta que está ali atendendo o cliente diretamente, a questão do manuseio de material, porque senão acaba. Então, da mesma forma que a gente tem esse procedimento nos hospitais, tem que ter na escola. Tá? Não é abordar de maneira aberta, de maneira pejorativa. Não, é você abordar da forma correta, uma linguagem correta, para que essa criança cresça e, quando estiver na fase da adolescência, na fase jovem da idade adulta, ele consiga ter uma mentalidade de para que usar um preservativo, para que ele serve, porque é importante conhecer os sintomas de determinadas doenças, porque senão ele vai adoecer. A gente observa que tem muito jovem que, então eu atendo muitos casos tristes na unidade básica de jovens que acabaram se contaminando por doenças que não têm cura, certo? E que quando você faz uma triagem, que você conversa com esse jovem, o motivo foi a desorientação. Né? Então a maioria diz assim, mas se eu soubesse, ou se eu tivesse consciência, então para que isso não aconteça, nós, profissionais formados, e vocês que estão em formação, têm que entender, porque daqui a alguns anos é vocês que vão estar na linha de frente, atendendo essa clientela. Então, para que isso não aconteça, vamos fazer projetinhos, vamos entrar nas escolas. Não é porque eu sou farmacêutico que o meu mundo vai ser a questão da atenção farmacêutica. Não é porque eu vou ser fisioterapeuta que a minha obrigação só é trabalhar na reabilitação desse paciente. Não. Você vai ser profissional da saúde. Então, você tem o dever de orientar e instruir a tua população. Ok? Princípio da participação da comunidade. A participação da população ela também está assegurada, tá, na Constituição de 1988 e o artigo 198, tá? Eu deixo a dica aí, depois da aula, tu lê o artigo 198 da Constituição, ela vai te dar bastante feedback para essa aula, tá? E regulamentada na Lei 8142, que é outra lei, tá? Então, quais são as duas leis básicas que caem em concurso de saúde? É a 8080 de 90
e a 8142 de 90. Então, a 8142 ela dispõe sobre os espaços institucionais de participação da população no SUS. Então, ela vai dizer aonde você, cidadão, vai poder ser atendido, o que constitui uma unidade de saúde na atenção básica e dentro dos níveis. Então, essas duas leis é importante você saber. Aonde eu, enquanto cidadão, posso ser atendido no sistema de saúde. Uma unidade básica de saúde, um ambulatório, um hospital de grande porte. Então, a Lei 8142 de 90, ela traz isso, né, dos espaços. E não se limitam apenas a hospitais e unidades básicas. Então, nós vamos ver que existem outras unidades também equiparadas que têm grande importância, certo? Então, gente, instâncias de participação popular são os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Então, além de eu saber na 8142 aonde os espaços institucionais do SUS, essa população ela também tem direito a voz e voto nos conselhos de saúde, né, que pode ser, lá no início da aula eu falei, o municipal, né, vou usar assim para ficar melhor, municipal, estadual e federal. Tá? E as conferências de saúde, que são espaços onde esse usuário, esse cidadão, ele vai expor as necessidades de onde ele mora, ele vai expor aquilo que ele gostaria que mudasse para a melhoria da saúde. Tá? Então, a gente vai falar detalhadamente o que se dá esse processo, certo? Então, os conselhos de saúde são presentes nos 3 níveis, já falei, né? Municipal, estadual e federal. Metade por representantes de usuários, certo? E o restante por trabalhadores de saúde e representantes restantes de prestação de serviços, seja ele da iniciativa privada ou não. Prestou serviço, tá? É um trabalhador da saúde. Está prestando um serviço, certo? Então, a gente vai ter aí, de maneira geral, 50% usuário, os outros 50% que sobra, você vai dividir aqui. 25 com 25, 25% gestor de saúde e os outros 25% profissionais da saúde. Então, é dessa forma. Então, percebam que nós vamos ter aí a grande maioria, né, 50% de quem participa dos conselhos é a população. 50%. E os outros 50% divididos, 25% para usuário, para profissional, e 25% para gestor. Então, o cidadão ele tem mais voz, não tem? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. O cidadão, o usuário do SUS, ele tem voz, ele tem voto. Agora, ele tem que o quê? Lutar pelos direitos, lutar para que seja cumprido aquilo que se propõe. Tá? Eu coloquei essa charge aqui de propósito, porque isso que acontece nessa charge não pode acontecer. O conselho, o usuário, ele tem que falar, ele tem que opinar quando ele concorda, quando ele discorda, ele tem que ter a opinião dele validada. E aí eu coloquei aqui, ó. Enquanto isso, na reunião ordinária do Conselho de Saúde, a pessoa na condição de presidente, creio eu, diz assim: quem quiser pode usar a palavra, desde que seja para concordar conosco. E aí você olha no rosto das demais pessoas que estão sentadas o grau de satisfação, né? Uns com um sentimento de raiva, outros com sentimento de dúvida e outros como se estivesse concordando plenamente. Então, qualquer um de nós, cidadãos, podemos constituir um conselho, podemos ser parte de um conselho, mas você precisa lutar, você precisa mostrar qual a finalidade disso, o que precisa melhorar, o que não precisa. Então, nós não podemos
seguir uma linha de pensamento que muitas vezes está contrária ao que está sendo proposto, ao que está sendo a necessidade da população. Então, se a necessidade é investir em saneamento básico, porque não tem coleta de lixo, porque a água está escorrendo a céu aberto, vamos investir nessa área. Agora, o que não pode é essa ser a necessidade do usuário e os líderes, os representantes, pegar e dizer, a necessidade é outra. Então, nós somos 50% do conselho. Então, vamos fazer a nossa voz e nosso voto valer, cobrar por isso, certo? Os conselhos de saúde possuem caráter deliberativo, então ele pode deliberar, eles podem uma portaria, eles podem deliberar uma situação, certo? E devem se reunir permanentemente, visando influir na elaboração de políticas em áreas de atuação. Então, quando o conselho reúne, o que está acontecendo? Qual é a necessidade aqui do município de Macapá? A necessidade é essa. Então, o conselho estadual pode aprovar, né, uma resolutiva, pode aprovar algum instrumento legal para dar validade àquela ação e vai servir como base futuramente para que uma determinada política ou até mesmo um recurso específico possa vir do governo estadual ou do governo federal para, vamos supor assim, suprir aquela necessidade. Exemplo para você. A nossa cidade de Macapá e os demais municípios, eles estão estruturados com acessibilidade, seja para o cadeirante, para o deficiente visual ou demais deficiências físicas? Todo órgão em Macapá tem acessibilidade? O que vocês acham? Não. Não, né? O André colocou aqui que não, né? Mas, por exemplo, o conselho ele pode ser atuante nisso, fiscalizando se o governo está cumprindo as determinações? Pode. Cadê a rampa de acesso, por exemplo? Vamos pegar um órgão aqui de Macapá. CINF, Secretaria de Infraestrutura do Estado. Será que ela é 100% acessível? Prefeitura de Macapá. E algumas secretarias na qual o prédio é alugado. Então, o conselho fiscaliza, ele elabora o seu documento e diz, olha, órgãos de repartição X, Y, Z não têm acessibilidade. Então, como garantir essa acessibilidade? Então, a partir dessa provocação, pode sim ser destinado um recurso para construir rampa de acesso, para construir aquele piso tátil, onde o deficiente visual pode ir lá com a sua bengala, vou usar esse termo, né? Não é o termo adequado, mas com o seu dispositivo para saber aonde entra, aonde tem uma calçada, aonde tem uma porta. Então, o conselho pode fazer isso? Pode. Ônibus. Quem pode fazer essa denúncia para o Ministério Público? O conselho. Olha, o ônibus da empresa XYZ tem o elevador. Tem o elevador, mas não funciona. Então, esse cadeirante não está indo para consulta, não está indo para atendimento de saúde, porque o ônibus não está com o elevador funcionando. Então, é importante você ter isso em mente, certo? E aí, gente, tem como objetivo, né, como eu falei, avaliar a situação de saúde em cada uma das áreas e propor diretrizes para a formulação de políticas. Então, olha, tem o fundo disso, tem o fundo daquilo que pode ceder, ele ampara, então, por força de lei, aquele fundo, ele pode destinar verba para construir rampa, para construir piso tátil. Então, o conselho, ele tem que ter essa visão, fiscalizar se o governo está pondo em prática aquilo que é por lei,
e se não está, aonde eu posso ter recurso, aonde tem que ser investido e qual a prioridade. Então, isso é um conselho, certo? Então, gente, até aqui a gente viu os 4 conselhos organizativos, né? Os principais princípios organizativos do SUS, tá? Que vale a pena depois você fazer uma leitura aprofundada do seu material didático ou entrar nos sites de pesquisa e baixar a Lei 8080 e a 8142 de 90 e dar uma lida também no artigo 198 da Constituição. Ele vai te dar uma base, o início da base para você entender certos processos dentro do tá? Que vai te ajudar, não só nessa disciplina, como também em concurso público, porque sempre cai. Né? Às vezes, em concurso, cai assim. De acordo com a Lei 8080 de 1990, é correto afirmar que o deficiente físico ele tem direito a XYZ dentro da atenção primária de saúde. E aí, muitas vezes, o aluno, né, o concurseiro olha e diz assim, caramba, às vezes não sabe nem para que serve a Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Né? Então, para que isso não aconteça, vamos dar uma relembrada. Então, vamos agora se encaminhar para o final da nossa aula, que nós vamos falar das normas operacionais básicas, as NOB. Tá? Então, as normas operacionais do SUS foram instituídas por meio da portaria ministerial, que definiram as competências de cada nível. Beleza. Então, quem pergunta de concurso público e até mesmo de prova do professor Daniel, quem instituiu ou quem definiu a competência de cada nível de governo no Brasil? As normas operacionais básicas do SUS, por meio de portaria, certo? As condições necessárias para que estados e municípios participem no processo de implantação do SUS. Então, no início do processo de implantação, gradativamente, as instituições de saúde foram migrando para o SUS. Não foi da noite para o dia, tipo, a partir de amanhã, todos. Não. Então, teve uma migração gradativa, com capacitação, com treinamento, para que esses profissionais começassem a trabalhar dentro do princípio da Lei 8080. Então, não foi da noite para o dia, tipo, a partir de amanhã, bum, SUS em todo o Brasil. Não, foi gradativo, porque precisa desse treinamento, saber os direitos do paciente, os direitos do usuário, saber as normas, para que servem as normas. Então, para que cada estado hoje seja aderido ao SUS, oferte serviços dentro do SUS. Então, no passado, eles tiveram esse treinamento, certo? Então, as NOBs, né, normas operacionais básicas do SUS, elas definiram a competência de cada nível de governo. Então, o município compete isso, estado, isso, e governo federal, isso. Tá? Então, de maneira bem sintetizada para você entender. As normas operacionais básicas, né? A 191, 192, 193 e 196, ela compõe os instrumentos normalizadores do processo de descentralização das ações e serviços e são um dos pilares de sustentação do SUS. Então, a 191, 192, 193 e 196, ela vai dizer assim, vem cá, município, isso aqui é seu. Estado, isso aqui é seu. União ou governo federal, venha cá. Isso aqui é seu. Vou repassar recurso, vai ser repassado recurso aqui, governo federal, Ministério da Saúde,
Com que você vai gastar esse dinheiro? Ah, eu vou distribuir entre os estados da federação, da República Federativa do Brasil. Beleza. Estado, está aqui o dinheiro ou o recurso que a União está repassando. Você vai gastar com o quê? Ah, ação disso, programa daquilo, e vou repassar um pouco, e vai ser repassado para o município. Município, com que você vai gastar esse dinheiro que veio? Do Estado ou do governo federal direto? Ah, eu vou fazer ação de conscientização, câncer de colo de útero, tratamento ao tabagismo, alcoolismo. Beleza. Recebeu o money, recebeu o dinheiro, só quero que no final do ano, ou determinado período específico, você preste conta com o que foi gasto. Beleza. Dinheiro veio, recurso veio, foi gasto. Com o que foi gasto? Como foi gasto? Será que é alcançado? Quem pode fiscalizar isso? Os conselhos de saúde, certo? A NOB 191 e 192, elas impulsionaram a descentralização, mas o enfoque da 191 e 192 no financiamento, né, ainda era principalmente na assistência médica curativa individual. Então, você tem a 191 e 192 que vai detalhar esse recurso financeiro ou financiamento para ações médicas curativas individual. E aí a gente percebe que a gente vem de um período de saúde coletiva, né? Então é importante a gente ler essas NOBs 191, 192, 193, 196, para que você possa entender como é que era o financiamento, como é que passa a ser o financiamento a partir dessas normas básicas, né? De forma que haja um equilíbrio, certo? Então, não esquece, a NOB 0191 e 0192, ela vai falar do financiamento para assistência médica, curativa e individual. Já a NOB 193, que já foi um dos avanços que se teve das anteriores, a gestão se refere ao financiamento, à gestão semiplena, permitindo maior autonomia sobre o pagamento dos prestadores, favorecendo a gestão municipal. Tá? Então, volto a dizer, na época da SUCAM, da FUNASA, era elas que pagavam. E aí isso gerava transtorno, atrasava o pagamento, o funcionário queria entrar em greve, enfim, não ofertava um serviço de qualidade. Com a NOB 193, disse assim, peraí, se a gente está falando de autonomia para município, autonomia para estado, então deixa que eles paguem os prestadores de serviço, certo? Mas depois eles prestem conta. Então é assim que funciona hoje. Exemplo, o SUS aqui em Macapá não garante um serviço de tomografia, ressonância magnética e outros exames de imagem de maneira satisfatória. Então esse paciente ele pode sair lá do hospital onde ele está e lá antigamente era a Neuro, hoje, se eu não me engano, é a INCOR, Instituto de Cardiologia, que está prestando esse serviço de imagem, né, de ressonância magnética e tomografia. Então, o sistema único, né, o público não consegue ofertar. Aí, através de um prestador de serviço, que no caso é uma instituição privada, ele oferta esse serviço para a população, porque é direito garantido no SUS, e aí quando é no final de 30 dias, 60 dias, 90 dias, não sei qual é o prazo que eles dão, esse recurso sai da União e paga, né? Sai do Estado e paga essa prestação de serviço. Então percebam que a gestão financeira ela já é o quê? Diretamente no Estado, no município. E não mais mandado um relatório para o governo federal, para a superintendência regional, que era assim antigamente, para que ela autorize. Não. Então, isso ficou no passado, e a NOB 193 ela diz isso.
Então, ela te dá autonomia para você pagar. Mas agora, justifica, porque senão, olha, cadeia. Será que funciona? A gente espera que funcione, tá? Vamos ver aqui. A NOB 196, ela determinou o formato da reorientação do modelo assistencial brasileiro quando definiu os papéis no âmbito de governo, principalmente relacionados à direção única. Né? Então, uma direção única de gestão. Os instrumentos gerenciais para que os municípios assumissem os respectivos papéis, os mecanismos e fluxos de financiamento com base em programações ascendentes, pactuadas e integradas. Então, vocês têm o quê? Você tem um PAS, que é o Planejamento Anual de Saúde, tá? E você tem também o planejamento... deixa eu lembrar aqui, você tem um planejamento anual de saúde, que é o que você pretende fazer durante aquele ano todo, por exemplo, 2020, já foi pactuado. Então, o que se espera de ações de saúde 2020? Então, já está pactuado no planejamento anual, tá, de saúde. Agora, você tem o planejamento de saúde, que é o planejamento para os 4 anos de governo. Então, esse planejamento ele tem um prazo. Então, vamos supor, governador X ganha, prefeito X ganha, presidente X é eleito. Então, quais serão as estratégias ou os possíveis gastos para aquele período de 4 anos? Que brevemente, né, vocês já sabem, será de 5 anos. Mas, enfim. Então, quais as ações estratégicas de saúde nesses 4 anos? Então, você tem esse planejamento para 4 anos, mas também você vai ter um planejamento anual de saúde, tá? Para saber o que vai ser feito de ação naquele ano. E, no final, a gente tem um relatório anual de gestão, que é o RAG, tá? Que vai dizer quais as ações foram feitas, como foi gasto o recurso, de que forma foi gasto, quais profissionais envolvidos e qual o resultado disso. Então, é importante avaliar se a ação que foi feita nesse ano foi positiva, mais ou menos, ou negativa, para que ano que vem isso não se repita, certo? Então, coloquei aí essa imagem, né, para você tomar nota, da NOB 196, que ela vem da cada papel. Olha, a atenção básica é 1, a atenção secundária, vamos dizer assim, vamos colocar assim para que você entenda. Não é padrão, mas na maioria das vezes acontece. Unidade básica, vamos colocar sob competência do município. Então, a porta de entrada do SUS é um exemplo, responsabilidade do município. Esse paciente agravou. Vamos mandar para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Opa, vamos instituir que a UPA fica sob responsabilidade do Estado. Certo? Então, já temos aí o quê? Uma hierarquização, já temos aí uma programação, onde esse paciente mais grave vai para a UPA, e da UPA ele pode ir para a terciária, pode ir para o hospital, fazer uma cirurgia, certo? De grande porte. Então, a NOB 196, 1 de 96, ela vem para dizer isso. Está pactuado? Está previsto? Beleza. Professor, e no caso do coronavírus, que foi uma pandemia que não se esperava? Os governos eles têm um fundo emergencial, da qual é como se fosse uma reserva, que eles podem acionar, tá? Por meio legal a esse recurso para que seja investido em algum ponto específico. Mas mesmo sendo emergencial, no final de tudo vai ser feito um relatório e ele vai ter que prestar conta. Se ele comprou 10 milhões em luva, máscara, touca, ele vai ter que apresentar notas fiscais de que ele gastou aquele dinheiro com isso. Agora, se os 10 milhões
efetivamente foram gastos com luvas, máscara, touca, capote, cabe a quem? Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, fazer o quê? Essa fiscalização, certo? Mas quem pode dar suporte? Os conselhos podem fazer fiscalizações para perceber se realmente tem luva, tem máscara, tem material para esse profissional atender o paciente. Tá? E aí, se entrar em contradição, onde um diz que tem e o outro diz que está faltando, aí os órgãos são para fiscalizar para onde foi esse dinheiro, se de fato os 10 milhões foram gastos com esses materiais. Tá? Vamos lá. Ainda na NOB 0196, houve a consolidação da política de municipalização que estabeleceu a gestão plena do sistema e a gestão plena da atenção básica e redefiniu a responsabilidade da União e dos Estados. Então, eu já até havia falado, tá? Essa imagem eu coloquei assim de propósito para chamar a tua atenção, tá? E é importante ter essa condição, né? Então, como eu falei, que a atenção básica, por via de regra, ficaria a cargo do município, mas há exceções. A gente tem unidades de atenção básica que são geridas pelo Estado. Da mesma forma que a gente tem unidades de pronto atendimento geridas pelo município. Então, é uma proposta? Mas às vezes pode haver sim uma outra regra, tá? Dentro dessa responsabilidade, certo? Então é isso que trata. Bem, gente, espero ter contribuído com a tua formação. Essa foi a nossa aula, tá? Sobre os princípios organizativos no SUS. Então, nós falamos dos 4 princípios organizativos, tá? E falamos das NOBs, que são as normas operacionais básicas, que foi a 01, 02, 03, 01, 02, 03, e a mais recente, de 96, que trata das especificidades, enfim, de fato de cada esfera. E aí, para a nossa próxima aula, tá? Para a nossa próxima aula, eu quero que vocês tragam, tá? Vocês façam aí qual a finalidade da norma operacional de assistência à saúde, NOAS, na gestão de saúde. Então, nós temos as NOBs, que são as normas operacionais básicas, e nós temos as NOAS, que são as normas operacionais de assistência à saúde. Qual a finalidade da NOAS? Aí, o que você vai fazer? Você vai redigir um texto argumentativo de, no mínimo, 10 e, no máximo, 15 linhas sobre a finalidade da NOAS na saúde. Em seguida, bata uma foto legível, né? Bata uma foto legível com o seu nome completo e curso e envie para o professor. O professor aqui, Danielson, vai estar esperando essa tua foto. Professor, é para enviar de qualquer jeito, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Não. A atividade deve ser enviada no dia. Eu disse no dia da próxima aula. E não receberei atividade antes do prazo. Ou seja, então você vai ter essa semana toda para fazer sua atividade, certo? E aí, quando for segunda-feira que vem, tá? Oi. Só desse NOAS que você está falando ou é os dois também? Não, eu só quero da NOAS. Nós já falamos da NOB. Eu estou agora da NOAS. Tá? NOAS que está no final do didático. Ou se você quiser, se você quiser aprofundar, você pode pesquisar na internet. Mas assim, no teu livro didático, ele traz lá um pouquinho da NOAS, né? Então, por isso que é importante você pesquisar um pouquinho mais aprofundado, porque o livro... Professor? Oi.
Tiana, quer mandar por escrito a atividade? Deixa eu mandar por representante. Professor, é Representante melhor mandar manda. por escrito. Tá falhando muito isso aqui. Você está visualizando o slide? O Não, não dá slide não tá mais aparecendo. O slide não tá abrindo. É. Voltou pro slide 13. Espera aí, que alguém mexeu em algo que não podia aí. Sim, vocês conseguem visualizar agora o slide? Não. Tá no 13. Não, tá carregando. Não é possível baixar o conteúdo. É, O problema é isso. Tá, é porque alguém está mexendo aí, né? Eu peço até para não fazer isso, tá? Porque quando assume o controle aí, mas a gente vai, eu vou resolver isso, tá? Vou mandar a foto para o slide, da atividade para o representante para ele repassar para vocês, tá bom? Ok. Tá ok. Tá bom. Tá. Professor, essa atividade deixa eu- tem que ser enviada certo? pela... Tá, você pode me enviar, essa atividade vai ser enviada para o meu Zap no dia da aula. Então, antes da aula, no dia da aula, vocês vão enviando para mim. Você vai fazer a sua atividade de próprio punho, com o seu nome direitinho, tá bom? E aí, no final você vai colocar o seu nome, vai bater uma foto e vai mandar para mim via Zap. Tá bom? Todos entenderam? Tá bom. Sim. Então, Sim. não é um texto muito grande. Vocês vão ler a NOAS, certo? Todos conseguem me ver? Sim, dá pra ver. Sim. Então, vocês vão ler a NOAS e vão fazer um texto sobre a finalidade dela. Aí vão bater uma foto e vão enviar para o meu Zap no dia da próxima aula. Tá bom? Ok. Ei, professor, Oi. quem não tá no seu fazer? Baixa só um pouquinho o teu áudio, o teu microfone, por favor. Diga. Tem o seu número fazer? Pois é, por que eu estou falando? Por que eu estou usando o Zap? Porque tem gente que está sem acesso ao AVA. Então, para não ser penalizado, vocês podem pegar meu número com o representante. Isso. Pegue meu número com o representante. E aí você vai me enviar a foto, né? Você vai bater uma foto bem bacana e me mande somente no dia da aula. Tá? Só no dia da aula, tá bom? Aí eu vou fazer a frequência, o registro da atividade, certo? Ok. Entendi. Então, gente, o que eu tinha para hoje era isso. Espero que todos tenham gostado da aula, tenham assistido de maneira satisfatória, tá bom? Semana que vem, mesmo horário, a gente se vê e faz a correção da atividade, comenta sobre ela e passa adiante para a unidade 2.4. Tá? Hoje você está vendo a 2.3, na aula que vem 2.4, certo? Aproveitando o momento, acesse lá, tem muita gente que não está acessando as unidades do AVA, então, por favor, acesse desde o manual, plano de ensino, livro didático, até a unidade 2, por favor, tá bom? Então,
É. Bom dia a todos e até semana que vem. Bom A dia. frequência, professor. Bom dia. Bom dia, meninas. Como é que Bom fica a dia. frequência? Eu já bati o print da frequência, tá? Ah, tá bom. Tá. Então tá, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado. Ah, Ai, corona. Não esqueçam de desligar o microfone de vocês, tá bom? Desliguem o microfone. Tá.